Então, boa noite para vocês novamente. A tentativa hoje aqui vai ser de trazer mais um elemento para a gente pensar a relação ensino-aprendizagem a partir de Paulo Freire. Tá? Só um minutinho aqui. Isso. Então tá, então vamos lá. Nos nossos últimos encontros, do dia 8 e do dia 15 de dezembro, a gente explorou duas questões. Né? No primeiro, no encontro do dia 8, a gente explorou os saberes, as pedagogias, aquilo que circula na escola. A gente partiu daquela definição de Paulo Freire sobre escola como um lugar de bonitezas, um lugar de pedagogias, né? Um lugar com uma estética especial. A gente partiu daquela visão e viu que é na escola que se faz a pedagogização dos saberes que vêm dos centros de produção de conhecimento, né? Das universidades, dos centros de pesquisa. Essa pedagogização ela precisa levar em conta também os saberes de cada um, né? Não é só os professores que estão ali, né? Tem os estudantes, que é o fim maior, o objetivo maior da escola, né? Que vem com os seus saberes, que vem com as suas vivências, com as suas culturas, com a sua lógica interna diante dos fenômenos do mundo, né? E tem também todas as outras culturas que transitam ali, né? Paulo Freire nos fala da estética da escola, da cozinha da escola, de como a gente entra numa escola e a gente reconhece que está numa escola, né? Das pessoas todas que participam dessa rede que é a escola e que não estão ali estáticas, que estão ali produzindo conhecimento também, cada um no seu com seus objetivos, e esses conhecimentos vão se imbricando, a gente pode não se dar conta disso, mas vai se formando uma rede ali. No encontro do dia 15, eu trouxe para vocês a discussão sobre autonomia. Autonomia na escola, a partir daquele documento da, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, um documento de mais ou menos 2009, entre 2007 e 2009, onde é instaurado as provas de grande escala na Secretaria Municipal de Educação, as provas bimestrais únicas, né, para todas as escolas. Um documento que fala também daquilo que se espera do professor a partir da implementação desse novo sistema. Fala do processo de avaliação, né, dessas provas e apresenta, né, introduz as apostilas, as chamadas apostilas pedagógicas. Elas vão mudando de nome com o tempo, enfim. Bom, aí a gente discutiu como é que uma atitude como essa interfere na autonomia do professor, né? Naquilo que ele se preparou para fazer na escola, naquilo que ele sabe fazer, né? Para o qual ele foi formado, naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele sabe que os seus alunos precisam. Então, todo um processo de heteronomia, né? De sujeitar o professor a um quadro de leis, de regras, enfim, de determinações definidas
do alto para baixo, né? Sem consulta. Então, um quadro clássico de heteronomia sobre a qual Paulo Freire desenvolve o seu discurso de autonomia, ou seja, dessa opressão que é a sujeição desse sujeito professor a determinações que foram feitas a despeito da sua opinião como profissional, né? Como profissional preparado para isso. E aí a gente discute também a questão da emancipação, que é uma questão mais para o mundo, né? A autonomia ali, a gente mostra até aquele filme bacana das mulheres da água, das águas, e onde a gente pode ver que esses conceitos de autonomia e de emancipação, eles permeiam toda a vida, né? A vida de todo mundo, né? Não é uma questão só da escola, é uma questão da vida, né? Bom, com aquele filme eu tentei mostrar também para vocês como uma expressão artística é importante para nos dar uma visão, para explorar melhor uma questão teórica como a questão autonomia e emancipação, que era o centro da nossa discussão. Bom, hoje eu vou trazer um terceiro elemento que eu acho que é fundamental para essa discussão sobre a escola, para a gente pensar sobre essa escola a partir da didática, a partir da relação ensino-aprendizagem, né? E esse elemento é a curiosidade, tá? E eu acho que tem muitas questões aí nessa questão da curiosidade que vai valer a pena a gente discutir aqui. Então, assim, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Eu estou só ajeitando aqui a tela para eu poder fazer um compartilhamento aqui com vocês. Que está aqui. Só um minutinho. Pronto. Então, eu vou recorrer ao texto sobre curiosidade epistemológica do nosso dicionário lá, dos verbetes do Paulo Freire, um texto que foi escrito pela Ana Lúcia Souza de Freitas. E eu vou compartilhar aqui essa tela e vou ler um pouco e discutir um pouco desse texto com vocês, porque eu acho que ele traz coisas novas para a gente, né? Imagino que todo mundo esteja vendo a tela Curiosidade Epistemológica. Bom, antes de mais nada, a questão da curiosidade é muito curiosa, né? Porque a gente costuma dizer assim, fulano é curioso, né? Fulano é muito curioso, fulano está sempre querendo saber. Como se existisse um outro fulano, um beltrano, um ciclano, que não fossem curiosos, né? Como se curiosidade tivesse associada a uma questão de temperamento, né? Uma característica própria aí da pessoa, né? E aí, esmiuçando um pouco a obra de Paulo Freire, e nesse momento fazendo isso a partir do texto da Ana Lúcia Souza de Freitas, nesse verbete, a gente percebe que essa história não é bem assim, né? E eu acho que isso é muito importante para a gente enquanto educadores, né? Enquanto nessa posição de formação contínua que a gente tem, de estar aprendendo sempre, né? Então, eu vou desenvolver aqui essas questões e, por favor, vocês fiquem à vontade para perguntar ou para falar o que vocês quiserem falar, tá bom? Fazendo só uma parte,
A gente acaba apresentando as coisas assim a partir da nossa opinião, e não é bem opinião, a partir do nosso planejamento, porque em sala de aula a gente faria diferente. Provavelmente a gente daria um texto, o texto para ser lido, a gente faria as perguntas e teria todo aquele envolvimento, mas, enfim, aqui acaba sendo um pouco limitado nesse sentido, até mesmo porque nem todo mundo tem a mesma conexão, nem todo mundo tem uma boa conexão, nem todo mundo consegue se expressar né, de uma forma que garanta essa participação de todo mundo. Então, eu acho que vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Então, a Ana Lúcia inicia esse texto, esse verbete, falando assim: a curiosidade é tema recorrente na obra de Paulo Freire, desde os seus primeiros escritos. A relevância da curiosidade para o autor se expressa claramente no diálogo com Carlos Alberto Torres, publicado em Educação na Cidade. Diante do questionamento qual é a herança de Paulo Freire para nós, educadores latino-americanos e de outras partes do mundo, o autor, Freire, responde o seguinte: penso que poderá ser dito quando já não esteja no mundo. Paulo Freire foi um homem que amou. Ele não podia compreender a vida e a existência humana sem amor e sem a busca de conhecimento. Paulo Freire viveu, amou e tentou saber. Por isso mesmo, foi um ser constantemente curioso. Primeiro, é muito bonito isso, né? Fazer uma associação de curiosidade como sendo um produto desse ato de amar e querer saber, né? Então, assim, essa relação do ser curioso com uma pessoa que amou e tentou saber mostra, tira um pouco, a meu ver, e se vocês discordarem, por favor, fiquem à vontade para falar, mas, a meu ver, tira um pouco essa relação da curiosidade simplesmente com o raciocínio, com o racional. Ele coloca a curiosidade aí num nível do sentimento, no nível da emoção. Então, foi um homem que amou, que não podia compreender a vida e a existência humana sem amor e sem a busca do conhecimento. Viveu, amou e tentou saber, logo foi um ser curioso. É bonito isso, né? Eu adorei essa associação do curioso com o ser que ama e também o ser que tenta saber, até mesmo por conta desse amor. Porque é isso, a gente que se coloca no mundo de uma forma amorosa, a gente quer saber, a gente quer construir, a gente quer fazer, né? Então, assim, eu começo com essa frase porque eu acho que essa frase tem muita coisa para nos dizer. Tá? Aí ela segue e diz: a curiosidade é concebida por Paulo Freire como uma necessidade ontológica. Então, Paulo Freire coloca a curiosidade como uma característica do humano. É ontológico, é próprio do ser humano. Então, aquela história de dizer, aquele menino é tão curioso, aquela menina é tão curiosa, aquele outro ali já não é tão curioso. Não tem isso. Não existe isso. É do ser humano ser curioso. Você pode ser mais quietinho, menos quietinho. Você pode ser mais falante, menos falante. Você pode se expressar de uma forma mais potente. Você pode ser mais introspectivo.
Mas a curiosidade é uma característica ontológica. Eu acho incrível que Paulo Freire nos dê esse recado, porque isso mexe muito com as questões. Todo mundo é curioso, todo mundo tem esse potencial de curiosidade. Vamos explorar mais isso. Então, a curiosidade é concebida por Freire como uma necessidade ontológica que caracteriza o processo de criação e recriação da existência humana. Todavia, é quando ultrapassa os limites peculiares do domínio vital que a curiosidade se torna fundante da produção de conhecimento. Opa! O que eles estão nos falando aí? Curiosidade dentro do domínio vital. Quando ela ultrapassa, ela será fundante para a produção de conhecimento. Então, de cara, já tem duas curiosidades aí. Uma no limite do domínio vital e há uma outra que, ao ultrapassar esses limites, será fundante do processo de conhecimento. O que ele está chamando de limite do domínio vital? Ora, vamos pensar nos filhotes, né? Eu mostrei ainda há pouco a minha gata mais velha aqui. Eu tenho uma bebezinha aqui que chegou há pouco tempo, há 2 semanas. Tá bem bebezinha. Daqui a pouco ela sobe aqui na mesa. Estou falando da gata, né? Do felino, que naturalmente é um bicho muito curioso, né? Mas a gente pode perceber em todos os filhotes, principalmente no filhote do ser humano, essa curiosidade latente, né? Essa coisa que vai ali e mexe, que quer botar o dedo na tomada porque viu um buraquinho, que joga para ver cair, enfim. Uma curiosidade que está dentro de um domínio vital. Uma curiosidade que quer saber como bebe água, que quer beber água, que quer a comida, que quer fazer o cocô. Uma curiosidade que quer sobreviver. Isso é a curiosidade do domínio vital. E aí a gente se lembra muito do processo evolutivo do ser humano, do início do ser humano na sua caminhada na Terra. Ou seja, era uma curiosidade muito parecida com a dos filhotes, uma curiosidade de sobrevivência. Só sobreviveu quem teve curiosidade de saber onde é que tinha água, do que podia comer, de como podia se cobrir, do que podia fazer para se proteger da chuva ou de se proteger de um outro animal. Só assim você sobrevive. Só assim. A curiosidade no domínio vital. Essa curiosidade primeira, essa curiosidade primitiva que te garante a sobrevivência. Então, assim, eu estou tentando fazer uma comparação das crianças, dos bebês até a primeira infância ali, com o bicho homem criança criança assim, começando a sua escalada no planeta, né? Então, esse momento que ele está tá tentando sobreviver nesse planeta. Então, essa curiosidade aí está dentro desse limite, desse domínio vital que Paulo Freire se refere. Ora, além desse domínio, saindo dessa fase, você vai ter uma curiosidade que vai ser fundante da produção de conhecimento. Tá? Se ela, na fase primeira, ela foi responsável pela sua sobrevivência, inclusive do filhote, né, da criança, ela, a partir de algum momento, ela vai ser responsável pela produção de conhecimento. Só que mesmo aí, nessa fase
após o domínio vital, ela não vai ser uma única curiosidade. E é isso que a gente vai perceber um pouco agora nas próximas falas desse verbete. Então, todavia, é quando ultrapassa os limites peculiares do domínio vital que a curiosidade se torna fundante da produção do conhecimento. Foi a capacidade de olhar curiosa e indagadoramente. Espera aí que não está subindo. O que houve aqui? O que houve aqui? Ah, tá para cá. Foi a capacidade de olhar curiosa e indagadoramente o mundo que tornou os homens e as mulheres capazes de agir sobre a realidade para transformá-la. Então, era aquilo que eu estava falando. A curiosidade ali dentro desse domínio vital, transformando igualmente a qualidade da própria curiosidade. Chega um momento que você já interviu, que você já transformou e que você agora vai seguir produzindo conhecimento, até mesmo para outras pessoas. Em Cartas a Cristina, o autor afirma que é enquanto epistemologicamente curiosos que conhecemos, no sentido de que produzimos o conhecimento e não apenas mecanicamente o armazenamos na memória. Aqui ele já começa a fazer a dar um aviso para nós educadores. Enquanto epistemologicamente curiosos que conhecemos, no sentido de que produzimos o conhecimento e não apenas mecanicamente o armazenamos na memória. Vamos usar um exemplo? Ele é um pouco ingênuo, mas eu acho que ele serve para aquilo que eu quero falar para vocês. Imagina uma criança do lado de alguém que está montando um quebra-cabeça. 500 peças, 1000 peças, o que vocês quiserem. O adulto está montando e a criança está vendo. Está lindo. Vai montando, vai formando a figura, seja a figura qual for. E a criança vai vendo. Né? Vai achando bonito, vai achando colorido. Ótimo, legal. Ela vê a imagem se formar. Agora, pega essa criança e coloca ela diante do quebra-cabeça para ela montar. Pode começar com 10 peças, 50, 100, seja lá o que for. Vai ter um momento inicial, onde, pelo menos eu lembro muito bem disso com meu filho, onde não vai conseguir encaixar, vai perder a paciência, vai fazer birra, vai brigar, arrisca até jogar tudo fora e a gente tem que estar do lado, mas enfim, mas vai com a explicação do tipo: presta atenção nas cores, procura por cores iguais, presta atenção na forma, nas curvinhas, tem certeza que encaixa? Tem que encaixar direitinho. Enfim, são duas atitudes, duas situações absolutamente diferentes. Uma é contemplativa, a outra é participativa. Na contemplativa, a criança que está assistindo só vai poder dizer: ai, que bonito. Naquela situação, mesmo com toda a birra que possa aparecer, a criança vai dizer assim: esse papel é ruim, esse papelão é ruim, essas curvas estão mal cortadas,
essas cores não são boas, esse desenho está mal feito, ele vai poder falar um monte de coisa. Ou coisas boas, consegui, esse. Mas ele vai estar numa posição de quê? De, ao estar imerso na ação, de estar produzindo, participando da ação, ele está produzindo um conhecimento que não é só um conhecimento estático. Ele está podendo fazer o quê? Ele está podendo fazer uma crítica àquela situação. Ele está podendo criticar aquele objeto sobre o qual ele está produzindo conhecimento. É completamente diferente. Vamos levar isso para a sala de aula. Um professor que traz para o quadro negro ou para o PowerPoint tudo pronto, tudo explicado. As figuras, tudo. E aquele aluno assistindo. Ele pode gostar muito do assunto. Ok. Ele pode não gostar tanto. É completamente diferente, de alguma forma, ele for imerso nessa dinâmica da apresentação desse conteúdo. E aí é que Freire vem nos dizer uma coisa que é muito importante, porque muitas vezes a gente pega as questões freirianas por uma superficialidade muito injusta, porque elas são muito mais profundas do que do que algumas palavras, algumas expressões permitem a gente perceber. Por exemplo, a tal da educação bancária. Todo mundo fala. Educação bancária para cá, Freire falou, Freire disse, educação bancária para lá. Mas na raiz dessa educação bancária tem isso. Tem quais são as pedagogias que estão sendo incorporadas. O que exatamente ele está chamando de educação bancária? Então, assim, no sentido de que produzimos o conhecimento e não apenas mecanicamente o armazenamos na memória. O tema da curiosidade, ele é desenvolvido em sua obra antes mesmo de fazer presente sobre a forma da expressão curiosidade epistemológica. Ao definir a educação como um ato de conhecimento, Paulo Freire faz a denúncia da pedagogia da resposta como fundamento das práticas de educação, das práticas da educação bancária. Ou seja, a pedagogia da resposta é essa pedagogia do tudo pronto para o consumo. Não tem nenhuma pergunta, não tem espaço para dúvida. A pedagogia da resposta é uma apresentação, uma relação ensino-aprendizagem cheia de certezas de quem? Do educador. Não tem espaço para pergunta, não tem espaço para dúvida. Ela é um fundamento dessa educação bancária, cujas certezas se revelam castradoras da curiosidade dos educandos. Ora, se você. Aí é que tem aquela. Vou fazer uma parte aqui. Que eu disse no início. Eu estou apresentando assim porque nessa sala nem todo mundo pode se expressar e tudo. Eu me sinto um pouco mal nesse sentido, me sinto um pouco um paradoxo, mas pelas razões que eu já falei. Dando espaço a vocês para falarem, se vocês quiserem falar. Mas a gente tem que ter claro isso, certezas que se revelam castradoras da curiosidade dos educandos. Então, um professor cheio de certezas, um professor, veja bem, cheio de certezas não é um professor necessariamente seguro da sua do conteúdo, sobre aquele conteúdo que ele vai ensinar. Não necessariamente. As certezas demais
elas inibem as questões, elas inibem as perguntas. Inibindo as perguntas, a gente castra a curiosidade. A curiosidade não pode se manifestar. E a curiosidade, vamos lembrar, não é de um ou de outro, não é um privilégio. A curiosidade é de todo mundo. A curiosidade é ontológica. Tá? Então, cujas certezas se revelam castradoras da curiosidade dos educandos. Inversamente, Paulo Freire considera a curiosidade uma espécie de antídoto das certezas e propõe que as práticas da educação libertadora potencializem o caráter desafiador da curiosidade mediante a pedagogia da pergunta. Então, eu acho incrível que Paulo Freire trabalha com esses, como é que se diz? Com esses contrários, assim, né? Ele da heteronomia, ele chega na autonomia, né? Da pedagogia das certezas, da resposta, ele propõe uma pedagogia da pergunta, uma pedagogia que traga a dúvida, porque é a dúvida que vai mobilizar essa curiosidade que é de todos nós. Especialmente nas obras da década de 1990, a curiosidade passa a ser adjetivada por Freire como uma curiosidade epistemológica. A criação desse termo, curiosidade epistemológica, em síntese, ela traz o entendimento que Freire tem acerca da necessária postura que o ato de conhecer se efetive numa perspectiva crítica. Olha só, gente, de curiosidade no domínio vital, uma curiosidade que se expande, que sai desse domínio vital, né, e que vai se mostrar de forma a ser uma curiosidade que está ali buscando as dúvidas para ela se colocar, para ela se mover, né? Uma curiosidade que tem na pedagogia da pergunta um dos seus motores mais preciosos, né? Essa curiosidade dá origem ao quê? A uma perspectiva crítica. Vamos voltar lá no nosso menino com o quebra-cabeça dele. Ele ali, mexendo no quebra-cabeça, mexendo em qualquer brinquedo, ou participando de uma aula com algo que ele, a princípio, não sabe, ele vai poder se posicionar, se distanciar um pouco do objeto e dizer: esse quebra-cabeça está todo mal feito, não foi cortado certinho, não, enfim, ele vai poder ter uma posição crítica daquele objeto sobre o qual ele está, com o qual ele se envolveu e sobre o qual ele está produzindo conhecimento. Então, é essa a questão que Paulo Freire nos traz a partir de uma pedagogia da pergunta que mobiliza a curiosidade, que é ontológica, que todos nós temos, e que proporciona, a partir dessa curiosidade, a partir dessa atividade, dessa dinâmica, uma perspectiva crítica. Então, assim, a educação crítica não nasce assim, gente. Não é um pozinho que agora vamos fazer uma pedagogia crítica, vamos fazer uma educação crítica. Não. É algo que tem bases ali
em todo o diálogo, em toda a dinâmica da sala de aula, em toda a relação ensino-aprendizagem. É algo que tem que ser trabalhado pacientemente a partir de metodologias diversas. Não tem receita para isso. Não tem receita. Tá? O que ele está colocando aqui é uma análise sobre esses conceitos que vão a partir que saem ali a partir da experiência, do dia a dia. E ele está colocando aqui, encadeando de uma forma teórica para a gente ir pensando nas nossas possibilidades, naquilo que a gente entende sobre isso. Então, a curiosidade epistemológica não é qualquer curiosidade, mas é a que está ligada ao difícil, mas prazeroso ato de estudar. É própria da consciência crítica e se desenvolve no processo de conscientização, que também é um processo lento. Não é um processo assim. Você não toma consciência do mundo assim. Você vai se conscientizando. É uma dinâmica. Uma dinâmica. Para isso, a gente tem que cuidar dessas relações envolvidas na escola, inclusive incentivando as relações de autonomia, as questões da emancipação, para que esse processo de conscientização aconteça. Aí vem uma coisa interessante, tá? Quando a gente tá voltando lá ao início do texto, aquela curiosidade que estava num domínio vital que extrapola esse domínio, e aí eu falei assim, a gente já está com outra curiosidade, são duas. Uma aqui da sobrevivência e uma outra da promoção de conhecimento. Agora, Paulo Freire nos apresenta uma terceira, porque ele divide essa curiosidade da promoção de conhecimento em duas. Na curiosidade ingênua, que vai se transformar numa curiosidade epistemológica. Tá? Então, aquela curiosidade do processo vital é uma, a curiosidade da infância, dos primeiros anos na escola, é uma curiosidade ingênua. Isso não é uma definição, depois a gente vai tentar materializar melhor esse conceito. Há uma curiosidade epistemológica que ele define de uma forma requer o desenvolvimento de uma rigorosidade metódica e representa um desafio à formação de educadores, tá? Sem receita, tá? Nesse texto aqui, a ênfase temática atribuída à curiosidade epistemológica em suas últimas obras pode ser percebida pela recorrência do uso do termo. Ele vai usar muito curiosidade epistemológica. Ao analisá-la sob diversos ângulos, Paulo Freire traz importante contribuição à formação com educadores e educadoras. Para um maior aprofundamento conceitual, aqui ela dá as dicas das referências. Destacam-se 3 importantes referências. A primeira é a Pedagogia da Pergunta, de 1985, que ele desenvolveu com o chileno Antônio Faúndez, e que reflete as experiências político-pedagógicas realizadas na África, e que aprofunda o entendimento da relação entre curiosidade, pergunta e construção de conhecimento. A segunda referência é Política e Educação, de 1993, obra em que o autor emprega pela primeira vez o termo curiosidade epistemológica. Aqui na Pedagogia da Pergunta ele está falando de curiosidade. Aqui na Política e Educação ele vem com curiosidade epistemológica. Para melhor expressar a qualidade da curiosidade a qual ele está se referindo. Então ele precisou adjetivar. A gente viu isso no início lá das nossas conversas, que ele vai adjetivando algumas palavras e vai dando sentido, outros sentidos a essas palavras. Né?
Então, para adjetivar a qualidade da curiosidade a que se refere, anteriormente adjetivada como radical, rigorosa e exigente, entre outros. Esse foi termos que ele usou durante a obra dele. Apresenta uma primeira definição do conceito que passará a ser tematizado nas obras posteriores. A curiosidade de que falo, a curiosidade epistemológica, não é, obviamente, a curiosidade desarmada, com que olho as nuvens que se movem rápidas, alongando-se umas nas outras no fundo azul do céu. Não, não é. É uma curiosidade metódica, exigente, que, tomando distância do seu objeto, dele se aproxima para conhecê-lo e dele falar prudentemente. Ou seja, é lindo ficar olhando as nuvens, elas se formando, elas se avolumando. Mas na hora que você se afasta e se pergunta, essas nuvens, será que elas estão trazendo tempestade? Será que elas estão vindo com mudança de temperatura? Já é uma outra pergunta que você está fazendo. É um outro processo, de um processo contemplativo de, puxa vida, por que elas estão se movendo? Que figuras elas estão se formando? Há um processo metódico de observar toda vez que as nuvens sobem naquela parte ali do vale, que elas vêm mais escurecidas, eu tenho tempestade. Aí a gente tem a curiosidade epistemológica. Você se afastou lá do objeto e passou a observá-lo de forma a produzir conhecimento. Essa é uma questão muito importante nesse quesito da curiosidade. A curiosidade de que falo não é, obviamente, a curiosidade desarmada com que olho as nuvens que se movem rápidas, alongando-se umas nas outras no fundo azul do céu. É a curiosidade metódica, exigente, que, tomando a distância do seu objeto, dele se aproxima para conhecê-lo e dele falar prudentemente. A terceira referência que Paulo Freire nos traz é Professora Sim, Tia Não. Cartas a Quem Ousar Ensinar, de 1993 também. Nessa obra, Paulo Freire reapresenta a reflexão sobre a curiosidade como um elemento necessário ao ato de estudar, ratificando o conceito de curiosidade epistemológica. Em suas palavras, ele nos diz que é, pois, aquela que, tomando distância do objeto, dele se aproxima com o gosto e o ímpeto de entendê-lo, desvelá-lo, descobri-lo, enfim. Então, uma análise sobre a evolução do conceito na obra do autor, levando em consideração os diferentes adjetivos que foram sendo atribuídos, a gente já tem falado sobre isso, que na obra de Paulo Freire, alguns conceitos vão sendo adjetivados e adjetivados e adjetivados por ele, até a criação do termo curiosidade epistemológica pode ser encontrada também em Pedagogia da Conscientização, um legado de Paulo Freire à formação de professores. Também a respeito do tema da curiosidade na obra de Paulo Freire, é relevante consultar de Hugo Assmann, Curiosidade e Prazer de Aprender, o papel da curiosidade na aprendizagem criativa, onde o autor destaca a tradição negativa da curiosidade no âmbito das epistemologias racionalistas, aquilo que eu falei no início, uma curiosidade muito racional, enfatiza o valor positivo da curiosidade nas formas mais complexas de pensamento. Há um capítulo dedicado à análise da curiosidade como uma insistência explícita de Paulo Freire. Hugo Assmann dedica sua obra em memória do mestre e amigo Paulo Freire. A curiosidade epistemológica é elemento indispensável à formação do educador, da educadora, cuja experiência profissional deverá promover
o exercício sistemático da curiosidade no processo de pensar e de estudar a própria prática. Então, se a gente está envolvido com esse processo da praxis, da ação e da reflexão, a curiosidade é um elemento motor para manter essa roda girando. Agora, eu vou tomar um fôlego aqui, beber uma aguinha, e vou mostrar para vocês. Primeiro vou perguntar se alguém quer falar alguma coisa. Vou interromper aqui, vou beber uma água. Uma aguinha é 1,5 litro, tá? Que tá aqui de água. E vou mostrar uma coisa muito bonitinha para vocês, que eu acho que é bacana e que tem a ver com isso que a gente está falando. Bom, eu não posso... Eu vou mostrar agora para vocês aqui 2 músicas, tá? Mas eu vou ter que interromper a gravação, porque senão o YouTube não deixa eu subir essa gravação para depois compartilhar com vocês por conta dos direitos autorais. Mas assim, nessa minha, na minha jornada, como professora, pesquisadora, eu tenho me interessado muito, pelas questões da relação ciência e arte. Eu venho das ciências, já falei isso para vocês, e acho que... E sempre me vi muito envolvida também com as questões artísticas, muito sensibilizada por elas. E tenho desenvolvido alguns estudos a partir de autores que consideram que o processo criativo, que gera as curiosidades, que está no meio disso tudo aí, é o mesmo para a ciência e para a arte. Que olhar o mundo, nos colocar diante do mundo de uma forma curiosa, nos leva a responder, a falar, a pensar esse mundo, ou por uma pintura, ou por uma poesia, ou por uma equação. Não importa. O processo criativo, sim. Esse é fundamental. E é isso que a gente precisaria resgatar um pouco no processo formativo, na formação desde a educação infantil, basicamente. Então, assim, isso tem bastante a ver com a segunda atividade que eu passei, que colaborar um pouco com essa capacidade que todos nós temos de ser curiosos e de ser criativos, e de ir buscar outras questões em outras áreas para falar daquilo que a gente quer falar, e que às vezes nos ajuda muito, até mesmo somente para a gente entender melhor. Não estou nem falando de trazer para uma sala de aula, mas só mesmo para a gente entender já ajuda muito. Então, eu vou terminar aqui essa gravação e vou botar o link. Quando eu botar o link, quando eu subir a gravação, eu vou botar o link das 2 músicas. Mas, como já é final de noite,
Tá todo mundo cansado, então a gente faz assim uma finalização com essas duas músicas e conversa um pouco na medida que vocês quiserem conversar, tá? Então eu estou encerrando a gravação aqui para a gente ouvir duas músicas que têm a ver com essa questão da curiosidade ingênua e da sua promoção para uma curiosidade epistemológica, tá? Eu vou encerrar aqui e vou abrir a tela aqui para vocês. Eu espero que dê para ouvir, né? Meu som tá meio ruim.